Olá, querido amigo, é um prazer poder estar consigo agora, em sua casa ou, enfim, onde você se encontra neste momento. Posso lhe dizer que é sem dúvida um privilégio e uma honra ter este tempo para poder estar consigo. Gostaria de, nesta noite, partilhar mais uma mensagem da Palavra do Senhor, retirando de uma história do livro de Deuteronômio, no capítulo 34, onde nos é contado a respeito do final da vida de Moisés. E por isso quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se a tem aí em formato de livro, ou se tem no seu computador acesso a algum aplicativo com a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a que procurasse e acompanhasse comigo este texto de Deuteronômio, capítulo 34. Imagine, prezado amigo, que alguém, depois de ter passado uma vida inteira de sacrifícios e de serviço, depois de tanta dificuldade, de tantas lutas, esta pessoa tivesse que viver os últimos instantes da sua vida, os últimos instantes da sua existência, sozinho, e viesse a morrer sem ter nenhum semelhante seu ao redor para apertar a sua mão ou para simplesmente lhe transmitir, por meio de um sorriso, algum conforto no momento da partida. Sabe, foi exatamente isto que aconteceu com Moisés. Mas, apesar de parecer dramático aquilo que estou a descrever em relação à morte deste herói da fé, este homem grande da história da Bíblia, quero lhe dizer que esta não foi uma experiência dolorosa, mas foi mais do que tudo, foi uma experiência gloriosa. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 34 e nós vamos então vendo alguns versículos que nos permitirão entender quão monumental foi este momento na vida ou no final da vida de Moisés. O verso 34, aliás, o capítulo 34 de Deuteronômio diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Para nós termos uma noção do que efetivamente aqui está a ser descrito, Moisés, subindo a esta alta montanha que estava na região sudeste da Palestina, do território de Canaã, ele conseguia, através da alta posição em que se encontrava, de fato contemplar o horizonte que ia praticamente desde norte a sul da terra de Canaã, a terra da promessa. E aquilo que o Senhor lhe vai mostrar é, sem dúvida, algo fantástico, uma terra de grande beleza e, sobretudo, de exuberância natural impressionante. E o texto continua dizendo no verso 2: E todo o Naftali, toda a terra de Efraim, Manassés e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. E assim, diz a Bíblia, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E agora reparem, queridos amigos, quando nós olhamos para esta narrativa, parece que Deus foi injusto ao mostrar toda a beleza da terra de Canaã a Moisés, como se estivesse a mostrar-lhe aquilo que ele jamais poderia ganhar, aquilo pelo qual ele tanto tinha lutado, mas que agora, justamente no momento último em que poderia realmente conduzir o povo de Israel em vitória, em glória, em honra para dentro desta terra, Deus então lhe diz: Bom, estou-te a mostrar aquilo que tu nunca vais poder ter. Estás aqui a contemplar, é como se fosse de alguma forma, parece que de alguma forma, isto era um pouco de sadismo da parte de Deus. Mas, querido amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. É que existe alguma coisa de profundamente confortador
na presença de Deus na vida do ser humano. A realidade é que mesmo os momentos mais difíceis, quando percorridos com Deus, eles acabam por se tornar perfeitamente toleráveis. Mais ainda, às vezes deliciosamente aceitáveis. Porque a paz que Deus nos dá, como Jesus ensinou, não é dada como o mundo efetivamente a oferece. Na realidade, a paz que Deus nos dá é de natureza indescritível. A bênção de termos a presença de Deus é algo que nos conforta e que nos preenche com uma experiência muito para além daquilo que nós possamos viver ou experimentar nas relações humanas dentro da existência neste mundo. Não existe nenhum amigo que possa confortar tanto quanto Deus possa confortar. Não existe nenhum marido ou nenhuma esposa que possa amar tanto quanto o amor de Deus pode ser confortador para um filho de Deus. Não existe nenhuma realidade, nem nenhuma experiência, por mais gratificante que seja, que possa ser tão feliz e tão complementadora como efetivamente estar em paz com o Criador. E é esta a razão pela qual, apesar deste momento parecer um momento doloroso, Moisés, serena e tranquilamente, percorre os últimos instantes da sua vida com a convicção de que o estava a fazer ao lado do grande amigo a quem ele tinha servido, do Senhor da sua vida. Davi haveria de dizer, alguns séculos mais tarde, quando no seu eloquente Salmo 23 ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Na realidade, Jesus, Deus, Ele promete-nos que nós, apesar de passarmos por lutas e dificuldades neste mundo, nós não estaremos sozinhos. Eu não sei, querido amigo, você que está em sua casa, neste momento, confinado por conta das medidas governamentais que têm como objetivo conter a pandemia, eu não sei se neste momento você está triste ou contente, se o seu coração está, enfim, sereno e tranquilo, ou se está angustiado e apertado por alguma perplexidade na sua vida. Mas independentemente do estado emocional em que você se encontra, da condição espiritual em que você esteja, querido amigo, prezada amiga, pode ter a certeza de que agora ou mais tarde, em qualquer dificuldade que você tenha, Deus estará ao seu lado. No momento mais difícil, será Ele que vai enxugar a sua lágrima. É Ele que vai amparar você nos passos que você precisar dar. É Ele que vai segurar a sua mão quando você necessitar. Querido amigo e prezada amiga, Deus, sem dúvida, é a melhor experiência que nós podemos ter na nossa vida. Deus, sem dúvida, é a pessoa mais indicada para estar ao nosso lado. Mas há aqui algo que a Bíblia nos mostra, no qual Deus bondosamente estava a preparar para Moisés algo mais. Quando nós olhamos para o livro de Judas, e já agora gostaria de o convidar a ir até o finalzinho da Bíblia, aquele livro pequeno que está imediatamente antes do livro de Apocalipse, ali Judas diz o seguinte no verso 9, descrevendo a situação em que, depois da morte de Moisés, tendo sido o corpo de Moisés sepultado por anjos, porque não houve ninguém que presenciasse a sua morte, a não ser efetivamente o próprio Deus, diz o verso 9 que o arcanjo Miguel disputava sobre o túmulo de Moisés com o próprio diabo. Diz o verso 9 do livro de Judas, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proclamar juízo de maldição contra ele, contra o inimigo, que exigia, que reclamava o corpo de Moisés e a alma do servo de Deus, mas disse o arcanjo Miguel, que nós sabemos ser o próprio Cristo, o Senhor te repreenda. E aqui, deixe-me fazer só uma pequena pausa. Por que dizemos que o arcanjo Miguel é na realidade o próprio Jesus?
É porque arcanjo não é mais um nível de anjos, ou mais, diríamos assim, uma categoria de anjos. Na verdade, arcanjo quer dizer aquele que é o chefe dos anjos. Assim como, por exemplo, o presidente da República é o chefe de todas as forças armadas do nosso país, embora ele não use farda, embora ele não seja um militar, mas ele é o chefe, ele é o comandante de toda a força de defesa do país. Assim, Jesus é chamado, portanto, o chefe dos anjos, não porque ele seja uma criatura, não porque ele seja um ser trazido à existência pelo poder de Deus, mas porque ele efetivamente é o chefe. E o nome Miguel, ele tem também um significado muito especial. Nós sabemos que no contexto do conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o maligno, o nome Miguel tem um significado muito especial, porque ele significa quem é como Deus. É uma pergunta. O nome Micael, em grego ou em hebraico, tem exatamente o mesmo significado. Quem é como Deus? É uma pergunta. E quando Satanás um dia se arrogou ser Deus, colocar o seu trono acima das mais altas nuvens e estrelas de Deus, ele queria ser como Deus, ele queria efetivamente ocupar o cargo do Deus Altíssimo na gestão e no domínio do universo. E então o nome de Miguel, o nome de guerra que Jesus usa quando está em conflito com o inimigo, é justamente este nome desafiador, que de alguma maneira esbofeteia, até poderíamos dizer que escarnece do próprio inimigo, fazendo-o lembrar que não existe ninguém mais como Deus, ninguém tem o poder de ocupar o trono do universo, a não ser efetivamente o próprio Deus. E não importa quão gloriosa ou quão presunçosa seja qualquer criatura, ela jamais pode competir com a condição divina do Senhor, do Criador do universo, de Jeová, o nosso Deus. É por esta razão que efetivamente é dito na Bíblia que Jesus, ele estava ali justamente para competir com o inimigo, para reclamar como seu o corpo e o direito de trazer à vida aquele que tinha sido o seu servo. E agora, quando nós olhamos para a narrativa de Deuteronômio 34 e percebemos que Deus mostrou a Moisés toda a beleza da terra de Canaã, toda a exuberância daquela terra prometida que manava leite e mel. Deus lhe mostrou aquilo para que, daí por algumas horas, quando o seu servo descansou e depois foi novamente trazido à vida, não para herdar a Canaã terrestre, mas sim a Canaã celestial. E aí Moisés levou na sua memória o termo de comparação, as belezas do mundo, de uma terra impressionante, mas que estava maculada pelo pecado. E agora, Jesus, como o grande amigo de Moisés, aquele que tinha acompanhado desde o seu nascimento, através da sua proteção, e depois nos muitos milagres e nas muitas maravilhas nas quais o próprio Deus se tinha manifestado presencialmente diante de Moisés, desde a sarça ardente até os encontros no Monte Sinai, ali agora estava o rosto amigo do Redentor, do Salvador, do amigo que trazia à vida novamente Moisés. Não para herdar a Canaã terrestre, uma terra onde a produtividade dos campos dependia da sazonalidade das chuvas, mas estava a chamá-lo para ir viver naquele que tinha servido como o modelo para a criação da terra. Este lugar fascinante e magnífico que é o céu. E ali então Moisés foi levado com Jesus para poder efetivamente ali viver. E quando nós depois encontramos, já no tempo dos evangelhos, no tempo da vida de Jesus, descrito no capítulo 9 de Marcos, o encontro de Jesus no Monte da Transfiguração, quem é que vem ao encontro de Jesus? Dois personagens. Duas pessoas que tinham sido, cada uma delas, levada a seu tempo para o céu. E uma delas era justamente Moisés. A outra foi Enoque. Mas ali estava Moisés. Moisés tinha ido justamente encontrar-se com Jesus num momento importante.
e encontrar-se justamente com Jesus no alto de uma montanha também. Jesus um dia tinha estado com Moisés no alto da montanha, contemplando a terra de Canaã. Agora, Moisés, de alguma forma para devolver o favor, para incentivar o seu amigo Jesus, ele vem a esta terra também, o alto de uma montanha, para se encontrar com Jesus, para o encorajar a terminar a tarefa que ele tinha para concluir, que era de redimir na cruz do Calvário a humanidade. E, queridos amigos, imaginem que situação ou que encontro precioso deve ter sido este. Moisés, agora na sua condição glorificada, na sua condição de um corpo eterno, um corpo incorruptível, ele vem encontrar-se com o seu amigo, com o seu Senhor, e vem encorajá-lo a completar a gigantesca tarefa da redenção. Sabe, querido amigo, isto faz-nos lembrar uma coisa fantástica. Às vezes nós podemos passar por situações extremamente dolorosas e muitas pessoas, por vezes, no meio da dor, no meio do sofrimento e dos problemas, perguntam a Deus, mas porquê? Para perceber algum tempo mais tarde que aquilo que parecia ser um problema acabou por se revelar numa bênção. Aquilo que parecia ser uma fatalidade acabou por se mostrar como algo que Deus usou para transformar em bênção, transformar em algo bom para a vida dos seus filhos. É verdade que o sofrimento é doloroso. É verdade também que Deus não é o causador da dor nem do sofrimento na vida do ser humano. Mas também é verdade que Deus muitas vezes permite que coisas más aconteçam com os seus filhos, porque na sua grande sabedoria Deus pode transformar estas coisas em bênçãos. Certamente você deve estar a recordar-se de um texto que encontramos em Romanos capítulo 8, verso 28, onde Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é exatamente assim. Às vezes nós podemos não entender o propósito do sofrimento, mas Deus está disposto a fazer com que o seu poder, a sua graça, a sua bondade possam nos auxiliar, permitindo-nos passar pelas dificuldades com a força do seu poder. Paulo também dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu gostaria de continuar um pouco mais a leitura deste texto, no capítulo 34, e saltaria agora para o verso 11. É dito então que o povo de Israel, ao saber da morte do seu líder, deste homem que de forma tão dedicada, tão zelosa, tinha entregue uma parte muito significativa da sua vida à história deste povo, diz a Bíblia que esta nação inteira chorou por 30 dias a morte do seu líder. E agora então diz, a certa altura, já estamos no verso 11, aliás, no verso 10 ainda diz, e nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, e nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Querido amigo, eu gostaria de alguma forma lhe lançar um desafio. Eu posso estar neste momento a falar a pessoas que são jovens, talvez bastante mais jovens do que eu, outros talvez que estejam mais ou menos na faixa etária em que eu me encontro, mais ou menos, enfim, do meio para o final da vida. E talvez alguém que me esteja a ouvir neste momento esteja já a viver os últimos anos da sua existência. Querido amigo, não importa se você é jovem ou menos jovem, não importa se você é uma pessoa que ainda agora começou a viver ou já tem uma longa experiência de existência. Há uma coisa muito importante. E aquilo que, de alguma forma, Deus nos quer ensinar, através das próprias palavras de Moisés, é que em cada momento da nossa vida nós devemos fazer com que cada dia seja de fato um dia especial.
Não para você ter, diríamos assim, o orgulho ou a expectativa de que um dia, quando você partir, as pessoas se recordem de você como uma boa pessoa, como um bom homem, uma boa mulher, como um bom filho ou um bom marido, ou como um bom trabalhador ou um excelente professor. Não é isto. Estamos a falar não de sermos pessoas admiráveis, mas de sermos o melhor que nós mesmos consigamos ser pela força e pela graça de Deus. Sermos filhos do verdadeiro Rei dos céus, príncipes celestiais que andam por este mundo como mensageiros da paz e sobretudo, como vendedores de amor. Sabem, a Bíblia fala de Moisés como alguém fantástico, que deixou uma memória tremenda. Mas isto porquê? Porque Moisés cada dia efetivamente fazia questão de viver com a sabedoria que ele aprendera de Deus, de maneira a poder realmente ser o melhor que podia em cada dia. Ele não estava pensado em redimir o passado e nem a preparar o futuro. Ele vivia o presente, fazendo o melhor cada momento. E sabe, querido amigo, permita-me dizer-lhe, recorrendo às próprias palavras de Moisés. Sabe que há um salmo escrito por Moisés, que é o Salmo 90, em que a certa altura ele diz justamente isto. Salmo 90, o verso 12, Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Meu querido, minha querida, jovem ou velho, pense no seguinte: existe alguém a quem você precisa pedir perdão? Não deixe para mais tarde. Faça a oração de Moisés: Senhor, ensina-me a alcançar corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Existe alguém a quem você precisa dizer que ama? Pois muito bem, este é o momento de o fazer. Existe alguém a quem você precisa apresentar um pedido de desculpa porque magoou, porque feriu, porque ofendeu os seus sentimentos? Pois este é o momento de o fazer. Nós não devemos levar para a sepultura sentimentos de incapacidade ou sentimentos de culpa por não termos feito isto ou aquilo, por termos subtraído às pessoas que amamos a expressão dos nossos verdadeiros sentimentos. Nós não deveríamos levar para a sepultura sequer a ideia de que deixamos de manifestar um ato de misericórdia ou uma atitude de bondade a quem dela precisava. Porquê? Porque efetivamente o mundo precisa mais de homens bons e mulheres bondosas do que o deserto precisa de água. Efetivamente este mundo está carente de bondade, de misericórdia, de mansidão, de humildade, de benignidade, de alegria celestial, de compaixão. E Deus, querido amigo, está a chamá-lo, a você e a mim, para sermos estes instrumentos, estes canais das virtudes do céu para o mundo em que vivemos. Deus tem grandes planos para você. Deus não deixou apenas o exemplo de Moisés para que nós o admirássemos e reverenciássemos, mas Deus deixou-nos o seu exemplo para nos demonstrar que, como filhos de Deus, nós também podemos ser instrumentos de misericórdia neste mundo, servos de Deus, canais de bondade e de amor a um mundo que necessita conhecer o amor de Deus. Querido amigo, que Deus o abençoe, que Ele nesta nova semana que se está a iniciar possa usá-lo a si para ser um instrumento de bondade a todos aqueles com quem você estiver, que a luz do céu possa brilhar pela sua presença onde quer que venha a encontrar-se. Que o Senhor o abençoe. A minha oração é para que você verdadeiramente seja alguém a respeito de quem se possa dizer: nunca se levantou alguém como este diante de Deus na terra. Que Deus o abençoe. Amém.
Deus.